Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Com muita alegria, hoje nós estamos aqui para servir a mesa do Senhor, mas também receber a porção que o Senhor Jesus tem liberado sobre nós. E hoje, além de me alegrar por rever os meus irmãos, eu quero compartilhar contigo, querido, uma porção que o Espírito Santo tem encorajado nesse tempo. Nós estamos em conferência, então conferência é para conferir. Eu peço que você julgue essas palavras, que você preste atenção a estas palavras que o Senhor Jesus vai direcionar. E a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para compartilhar com vocês é sobre Bartimeu. Eu peço que você pegue a sua Bíblia e abra ela lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Eu vou ler a partir do versículo de número 46. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículos 46 em diante. Quantos encontraram, digam amém? Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Nos diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos falar com o papai mais uma vez. Papai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos sentados à tua mesa, podermos receber de Ti, Senhor, a porção que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui porque somos ovelhas do Teu aprisco. Nós não somos bodes que andam conforme querem andar. Nós estamos aqui para ouvir Tua voz, Jesus. Tu és o pastor da nossa vida e tudo que o Senhor nos direcionar, nós vamos Te obedecer. Nós queremos conferir nas Escrituras como os bereanos, meu Senhor. Conferir no Espírito como os profetas. Mas mais do que tudo, meu Senhor, conferir na nossa vida se a nossa conduta está Te agradando. Que sejamos, ó Deus, além de ortodoxos, ortopráxicos, meu Senhor, que venha a prática da Tua palavra a partir do momento que ela é liberada sobre nós. Assim, humildemente eu Te peço, e que essa pequena porção que o Senhor nos deu, venha nos alimentar hoje, Senhor. Temos uma ardente expectativa para esses 3 dias, e eu sei, meu Senhor, que o Senhor tem algo glorioso preparado, mas hoje, nos revela a Tua porção, em nome de Jesus Te pedimos, amém, Senhor, amém. Os que concordam, digam amém. A palavra de Deus, irmãos, ela
narra a história desse milagre tão maravilhoso. E eu não sei se você vai para a Bíblia assim, mas eu quando vou para a Bíblia eu encho ela de perguntas. Eu peço por quê, para quê, como, onde, de que forma, de que jeito, de onde veio, para onde vai. E eu quis descobrir qual foi a causa da cegueira de Bartimeu. Existem algumas coisas comuns e as mais clássicas hoje no Brasil. Existem 5 principais causas de cegueira. São elas: a primeira, catarata. Uma doença comum, vem de acordo com a idade. Alguns irmãos estão familiarizados com isso. A segunda maior causa de cegueira no Brasil hoje é glaucoma. A terceira é diabetes. A quarta é DMRI, que é a degeneração por idade. E a quinta causa, a quinta maior causa de cegueira é acidente. Olho furado, acidentes de trabalho e por aí vai. E eu fui pedir para o Senhor: Senhor, qual é a de Bartimeu? E irmãos, pela palavra, nós podemos torcer aqui, torcer lá. Podemos ver que Jesus estava saindo da cidade, o outro evangelho narra que ele estava entrando na cidade. Tem algumas discrepâncias ali. E um dia, despretensiosamente, essa palavra aqui, eu já preguei ela algumas vezes, mas cada vez vem uma porção nova, um nível maior, mais fundo. Um dia, preparando uma aula de escola teológica, lendo o relato de Flávio Josefo, e ele traz sobre a história do pai de Bartimeu, sobre Timeu. Eu não quero que você entenda essa história como autoridade ou veracidade bíblica, né? Porque nós devemos crer nas Escrituras. Mas existem muitos materiais paralelos que nos dão uma dimensão para compreendermos as nuances. E esse historiador, querido irmão, ele traz que esse Timeu, o próprio nome, Bar significa filho, né? Filho de Timeu. Timeu significa honrado. Olha o nome do cara. Filho do honrado, cego mendigando à beira do caminho. Um nome maravilhoso. De um mendigo com uma deficiência que você já vai entender o porquê dessa deficiência nele. Esse Timeu, que a Bíblia não narra, mas Flávio Josefo narra, ele era um revoltoso judaico, pertencente, irmãos, à linhagem religiosa, então, porque se tornou uma religião, dos zelotes. Esses se levantaram contra o Império Romano. E nessa revolta contra o Império Romano, na conquista de Roma, da Terra Santa, o Império Romano, ele, com seus exércitos, seus generais, eles avançaram contra esse vilarejo. E quando encontraram Timeu, diz o relato de Flávio Josefo, que estupraram e mataram a sua esposa. Confiscaram todos os bens de Timeu. E mais, o seu único filho. Furam os seus 2 olhos. E fazem de Bartimeu, o filho de Timeu, um troféu ambulante do que acontece com aqueles que se levantam contra o Império Romano. Então Bartimeu, se a história está certa, sabe o que Bartimeu era? Um troféu do diabo. Alguém que Satanás se gabava. É isso que acontece quando alguém se levanta contra mim. O filho do honrado, ele estava na condição daquele que um dia abandonou o vício, a droga, o crime, mas agora voltou naquela condição. Daquele que fez juras de amor diante do altar, mas agora está se comportando como um solteiro. É o pior estado que alguém pode servir Jesus. É ser uma anátema, é ser uma expressão do que não ser. É o estado de queda. Esse é Bartimeu. Um troféu, o nome bonito, mas uma vivência desgraçada. Novamente, irmão, se esse relato está certo, isso faz a gente entender um monte de coisas que estão ali no texto, mas que com essa compreensão elas clareiam o nosso entendimento. Bartimeu, então, de novo, C, tá bom? Coloque-se C, condicional.
Estou usando como base um texto histórico para explicar um texto bíblico. Mas se, de novo, fala comigo, diga se, né? Possibilidade. O relato de Flávio José está certo. Bartimeu não tinha família. Ele está à beira do caminho. Fala comigo, diga beira do caminho. Irmãos, beira do caminho é um contexto espiritual, cara. Beira do caminho é aquele que enxerga toda a movimentação, mas não sai do lugar. Beira do caminho é um estado espiritual deplorável daquele que é um observador da fé, um julgador de eventos. Gostei da conferência, não gostei da palavra. Você está andando, cara? Hã? Esse é o estado de Bartimeu, à beira do caminho, um observador de movimentação dos outros, envolto numa capa. Eu preciso falar um pouquinho sobre isso, porque roupas sempre foram identificações sociais. E a Bíblia é recheada delas. Tem a capa de rei, tem a capa de mendigo, tem a capa de leproso. Tem várias capas, a capa do profeta. Então a vestimenta de Bartimeu ali é uma vestimenta de mendigo à beira do caminho, com os olhos furados, sendo um troféu de Satanás, um filho do revoltoso. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? Você já vai entender o porquê que eu estou citando tudo isso aqui para eu entrar na palavra. A minha formação, ela é de história. Agora estou fazendo uma pós em teologia e práticas pastorais. Mas mergulhei em estudar a história porque eu sou apaixonado por isso. Quando você observa algumas nuances, principalmente da história dos judeus, você vai ver que todos os revoltosos que se levantaram, eles se levantaram chefiados ou na esperança de um Messias. Todos os revoltosos judaicos, eles tinham um Messias como a origem da sua esperança de libertação de seus opressores. Eles não se levantavam porque simplesmente eram revoltosos. Eles tinham uma bandeira que denunciavam, ó, é um Messias, nós estamos seguindo. Até hoje os judeus são assim, irmãos. Tantos pseudo-messias se levantaram já no povo de Israel. Tantos falsos messias, só que por crer num falso messias, isso custou a vida da sua família. Por crer num falso messias, numa falsa religião, num falso ensino, num falso profeta, numa falsa igreja, num falso Deus, num falso profeta, isso custou sua família. Isso custou os olhos do seu filho. Eu preciso que a igreja entenda, porque é disso que Jesus quer nos ministrar nesse tempo. Nós não podemos nos apaixonar pela adoração, nós temos que ser apaixonados por aquele que recebe a adoração. Nós não podemos amar conferência, nós precisamos amar aquele que nos manda conferir. Nós temos que amar Jesus e não uma coisa parecida com Ele, não uma opinião que fizemos dele, não uma expressão nossa do que Jesus é. Jesus é alguém. Jesus não é o que eu digo dele, Jesus não é o que você imagina ou identifica. Ele é o que é. E a igreja, ela não pode se satisfazer mais de pseudo-messias, pseudo-avivamento, pseudo-religião. Cito isso, querido irmão, porque se tinha uma coisa que ardia no coração de Bartimeu o meu pai foi enganado, mas eu aguardo o verdadeiro Messias. O erro do meu pai me levou a essa condição, mas quando o verdadeiro Messias se manifestar, a minha condição será alterada. Essa esperança estava dentro do coração de Bartimeu. Então alguém lhe fala sobre Jesus. Alguém lhe fala sobre Jesus. Irmãos, a igreja ela precisa voltar nesse lugar de simplicidade e você falar sobre Jesus.
nós estamos vivendo um negócio louco lá em Maravilha. Depois que o Senhor Jesus abriu o lugar da gente mudar de endereço e todas as palavras que Ele direcionou, a gente creu e andou. É loucura, doideira que a gente tem vivido lá. A gente viu a igreja dobrar, sabe? Primeiro culto que a gente fez lá no novo espaço, 1.120 pessoas. Um monte de pessoas assim da sociedade se converteram. Mas sabe qual que é o segredo? Crescimento, desenvolvimento, simplicidade do Evangelho. Anuncia Jesus. Vem ver. Discipula. Abre a Bíblia aqui, ó. Abre a Bíblia lá. Não tem que reinventar a roda, irmão. Achar chifre em cabeça de cachorro, não precisa. Qual que é a nova? A nova, irmão, ondas teológicas vêm e vão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você precisa comentar lá na tua firma quem é Jesus. Talvez tenha um Bartimeu lá esperando tu abrir a boca e falar, viu? Lá na igreja Jesus está curando de novo. Sim, não tem corredor do milagre, nem vale do sal, mas o pastor enfia a mão na cabeça das pessoas e tem cancerosos que são curados. Tem cegos que voltam a enxergar, tem aidéticos que são transformados. Vem e recebe a tua bênção. Ó, igreja do reino pregando bênção. Sim, porque Jesus é abençoador. O que ele está fazendo com Bartimeu aqui? Ou você não sabia que Jesus é o rei do reino? Você, porque é uma igreja de reino, você não crê mais na simplicidade do evangelho? Vamos conferir? Diz glória a Deus, bem falso, irmão. Fala, eu estou gostando da palavra nessa noite. Fala aí. Não pode mentir, né, irmão? Mas alguém falou Jesus para Bartimeu. E tudo isso aqui aconteceu porque alguém falou de Jesus para Bartimeu. Olha. Simples, né, irmãos? Imagina o pai de Bartimeu. Vamos lá. O cara foi enganado no engano que lhe custou a vida sua e da sua família. Esse cara deveria ser cheio de esperança correspondente ao Messias. Esse Timeu, estou falando de Timeu, pai de Bartimeu. E quando a gente está apaixonado por uma coisa, irmãos, a gente só fala disso. Imagina Bartimeu falando. Aliás, imagina o Timeu falando para Bartimeu sobre o reino messiânico, sobre as profecias de Isaías. Imagino prometendo liberdade, estabelecendo justiça, retidão, santidade. Imagino Bartimeu rememorando, irmãos, todas as palavras que seu pai lhe falara. Mas quando nós somos afligidos a esse nível de Bartimeu, a gente repensa tudo, irmão. Eu não sei se você já viveu uma tribulação, não talvez desse calibre aqui, mas algo parecido com isso, tu dá uma parada. Fala, peraí. No que eu estou crendo? Onde é que está Deus aqui? Onde eu me perdi? O que eu errei? É Bartimeu. Eu penso, irmãos, cara, como nós, quantos líderes não passaram já sobre nossa vida? Quantas igrejas você não já congregou, hein? Posso ser bem ousado? Você encontrou Jesus. Sabe por que eu sei que é Jesus? Porque sempre que Jesus ministra, nós somos colocados num lugar de tribulação. Nunca Jesus vai vir e descer ao teu nível de jogar você na rede. Ele sempre, quando manifesta a sua glória, coloca você num lugar de desconforto. Sabe quais são os cultos mais interessantes que você participa? Não é aquele que você sai amando o pregador e a mensagem. É aquele que você fala, meu Deus, e agora, Senhor? Eu tenho certeza que isso acontece aqui constantemente. Nós não estamos nessa para nos dar bem, irmãos. Nós estamos obedecendo uma palavra. Bartimeu, ele, nesse repensar da sua fé, eu quero pensar 3 pontos
Porque existem características do verdadeiro Messias que os falsos eles não conseguiam preencher. Assim como se você estudar a Bíblia, por exemplo, pastor, como eu sei se a igreja que eu participo é uma igreja de reino ou é uma instituição religiosa sem fins lucrativos na nomenclatura judicial? Mas na verdade tudo é para fins lucrativos. A planta da igreja, leia a planta que você vai identificar onde você está congregando. Onde é que está a planta? Atos, livro de Atos. Essencialmente depois da descida do Espírito Santo. Essencialmente depois do versículo 42, lá diz como os irmãos viviam. Lá você tem as bases de cornonia, de diaconia, de querigma, de didaquê. Ali você tem as plantas da igreja. Eu deixo dizer algo para você. Você está numa igreja de reino. Não porque eu estou falando, mas porque eu olho para a planta e eu vejo que aquilo que os nossos primeiros irmãos viviam, nós também estamos vivendo. É um privilégio para você. Só que agora, nesse lugar, Ananias e Safira morrem. Esse lugar do reino não é oba-oba e brincadeira, porque a igreja não subsiste por causa de ti. Ela consubsiste por causa da missão do rei do reino. A igreja de Jesus não está na terra para suprir as necessidades daqueles que se familiarizam ou são simpatizantes da fé. Ela está aqui para cumprir um propósito, e o propósito é Jesus. Assim como o Messias tinha características que precisava cumprir, a igreja tem características que precisam cumprir. E se você conhece as características, você vai identificar o que é e o que não é. Bartimeu, dentre as várias características do Messias, contrastando os falsos dos verdadeiros, ele sabia, de Isaías capítulo 7, que o verdadeiro Messias, ele deveria nascer de uma virgem. Imagina ele avaliando os pseudo-messias que seu pai creu. Nunca ouvimos o relato de alguma pessoa que nasceu de virgem, mas espera aí, esse Jesus de Nazaré, falaram que ele foi concebido por Maria virgem através do Espírito Santo. Então esse Jesus de Nazaré, ele pode ser o verdadeiro Messias. Sabe mais uma coisa? Pode jogar um texto no telão? Olha que incrível, Isaías 42, 7. O genuíno Messias, ele tinha essa característica ministerial aqui, ó. Isaías 42, 7. O genuíno Messias teria poder para restaurar aquilo que Roma fez. O verdadeiro Messias devolveria a vista aos cegos. E mais, lembra a condição que Bartimeu estava, à beira do caminho mendigando? Então o verdadeiro Messias, o rei exaltado, ele pararia para ouvir um pobre. Porque isso a Bíblia fala sobre o verdadeiro Messias. Mas principalmente, irmãos, em Isaías capítulo 11, versículo 1, vai falar sobre o broto da raiz de Jessé. O verdadeiro Messias, ele precisaria vir da linhagem de Davi. Então, eu imagino Bartimeu pensando, se Jesus de Nazaré for o verdadeiro Messias, eu vou gritar. Se ele for, serei intencional no meu clamor. Jesus, Isaías 11, filho de Davi. Isaías 42, tem misericórdia de mim. Um pobre cego na beira do caminho. Se ele for o Messias, ele vai parar. Então ele ouve, Jesus de Nazaré está vindo. E o que ele clama? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, cala a boca. Fica quieto. Está atrapalhando o culto aí, ó. Está atrapalhando o rolê do mestre. Reis têm arautos gritando à sua frente, não mendigos, cala a boca. E quanto mais a multidão mandava cala a boca, mais alto ele gritava, porque ele não estava gritando para a multidão. Ele estava clamando a Jesus, irmãos. Cara,
as multidões continuam mandando nós calarmos a boca, irmão. Quem que para ouvir os nossos clamores? Quem dá bola para alguém hoje em dia, irmão? Ninguém está aí para nada. Ah, se não fosse Jesus, irmãos. Mas Jesus, Ele é o genuíno Messias. Não tem outro, Ele é o único que preenche todos os requisitos bíblicos. Os judeus aguardam um até hoje. Ele já veio, cara. Já veio na sua volta. Ele vem para levar. Eu não quero ser escatológico aqui hoje, mas Jesus já veio. Enviou o Espírito Santo, que testifica isso em nosso coração, e agora nós só aguardamos o seu retorno. Essa é a dimensão que nós como igreja estamos, irmãos. Falando ao maior número de pessoas possíveis quem Jesus é. É por isso que nós estamos na terra ainda. E quando o reino for pregado em toda a terra, aí virá o fim. Nós podemos apressar ou atrasar o retorno de Jesus. Discirna isso como você quiser, irmãos. Mas existem 12 tipos de oração na Bíblia. Quantos tipos? Classicamente a teologia traz 12 tipos de oração. Eu quero pensar 4. Primeiro, irmãos, oração é falar. Em Mateus 6,10, você aprende no discipulado que Jesus manda nós fechar a nossa porta do quarto, entrar no quarto, falar em secreto com Deus, que o Deus que vem em secreto, o Pai que vem em secreto nos recompensará. Esse é o tipo, oração falada, porque orar significa falar. Em Romanos 8,26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Esse segundo tipo de oração é oração de dor, quando o Espírito intercede até com gemidos, e Deus entende oração falada e entende gemidos. Temos também, irmãos, em 1 Samuel 2, a oração de Ana, que é uma oração quase benzendo na frente do altar. A ponto do sacerdote falar: ô mulher, está bêbada? Ela está ali. Só oração mental, só o beiço mexendo. Irmão, e Deus entende, Deus entendeu a oração de Ana. Mas nós também temos o clamor. E deixa eu dizer algo para ti, irmãos, de acordo com como está o nosso coração, tem que ser o tipo de oração que nós temos. Ah, tu com a água batendo no pescoço, tu vai falar: bombeiro, por favor, me socorre. É assim, irmão? Como é que você está? Aleluia. Pastor, Deus não tem parado para ouvir o meu clamor. Que clamor? Com os olhos abertos rezando: ó Deus, vem com a tua glória. Tu nem quer, cara, para de mentir para si. Você não está diante da tua concepção de Deus, você está diante do genuíno. Tem modus operandi, irmão. Bartimeu clama, ele faz o quê, irmãos? E Jesus para. Cara, eu já clamei a Deus algumas vezes, irmãos. E Jesus veio ouvir meu clamor, cara. Ele me respondeu. Ele continua parando para ouvir clamor de mendigo, de cego, de desviado, de pessoas à beira do caminho. Ele continua. Mas é a medida da nossa postura de fé que vai gerar esse nível de resposta em Deus, irmãos. E quando Jesus para, Ele é o genuíno rei. Muito obrigado, irmão. E por ser o genuíno rei, nunca, escute-me, nunca espere sair da mesma forma que você chegou, quando você estiver na presença de Jesus. Ele para. E olha que interessante. Eu falei: Senhor, entre todas as nuances que Jesus tem dado a respeito dessa palavra, eu falei: Senhor, deixa a gente entender de uma forma prática. O Senhor falou comigo, então tome 7 passos da vitória, 7 processos, 7 chaves, 7 posturas, toma 7 aí. Eu olhei 7, falei: meu Deus do céu, é Deus mesmo esse negócio. E, primeira coisa, Jesus diz: chamem-no. Jesus não diz: carreguem-no.
Eu não sei se você entende isso, espero que você entenda, queridos irmãos. Jesus não vai diretamente ao mendigo. Ele fala aquela multidão que o oprimia. Chamem-no. Manda um recado para ele que eu quero falar com ele. Chamem-no. Isso aqui você precisa entender que se trata da transformação da opinião pública. Ela é tão volátil. Pessoas que me odiavam com todas as forças, Deus me deu a graça para discipulá-las, amá-las, lavar os pés delas. Familiares que falaram horrores quando eu decidi por Cristo, são os mesmos que hoje pedem oração. Eu oro por eles. Bendito é aquele, irmãos, que não para na opinião popular, que não olha para os gritos contrários das multidões, principalmente dessa nossa geração tiktoker aqui, ó, que o caráter de alguém é medido pelo número de seguidores que essa pessoa tem nas redes sociais, que o sucesso de alguém está medido por curtidas, viu? Que é sucesso segundo os padrões do mundo, rebola pelada na internet, pronto. Terá curtidas sem fins, pregadores, preguem o que as pessoas querem ouvir, ponto. Terás fama e as palmas dos homens, mas não terás o favor de Deus. O que queres? Qual que eu entendo do teu coração? Não busque a comoção social e nem a opinião pública, porque Jesus inverte ela de fase assim, ó, imediatamente. Chamem-no. E, queridos, eu preciso que tu entenda esse primeiro passo. Muitas coisas elas não vão avante na nossa vida, porque a gente só fica no clamor. Não quero desanimar, estamos aqui em conferência, né? Essa só é a primeira mensagem hoje, já. É a primeira de tantos tesouros. Essa aqui é a mais ruim, irmão. É a picareta que quebra a pedra. As melhores estão por vir. Mas nós ficamos satisfeitos em ouvir: Jesus quer você. A gente já se alegra. Oh, mas tu percebeu que ele continua cego, mendigo? Você precisa conhecer o Deus que responde resposta, irmão. Chamem-no. Ele ouviu essa informação. Mas mesmo ouvindo que Deus era desejável a ele, ele ainda permanece na mesma condição. Por quê? Porque depois de clamar, ele precisa responder ao que Deus respondeu no seu clamor. Deus me dá destino. Ele diz: interrompe esse relacionamento. E aí, nego? Mas eu amo. Viu? Tu quer ir avante? Conheça o Deus que responde respostas. Deus, a minha vida parou. Renuncie esse trabalho, renuncie esse pecado, pare com isso, comece com aquilo. E aí? Não é Deus, é minha carne. Ah, que carne, você sem vergonha, rapaz. Clamou, Deus respondeu, e aí? Porque agora que vai começar o negócio. Irmão, campo das ideias, culto religioso. Eu estou enjoado. Gente que fala bem, palavras bonitas, boas elaborações. Fui, que nojo, irmão. Crente a modo raiz, que Deus fala assim, dizima. Ele não vai, ai meu Deus, eu vou descontar os impostos. Por dizima. Tá aqui, caramba, acabou. Vai lá e pede perdão. Mas eu fui ofendido, ele é o errado, ela é errada. Não sei o que ele viu, o que ele mandou fazer? Clamou, Deus falou, chamem-no. E se ele ficasse lá, irmão? Se ele ficasse celebrando, é o verdadeiro Messias. Ele parou para ouvir o clamor de um cego, mendigo, aleijado. Jesus é o Messias. Ia mudar alguma coisa na vida dele? Irmãos, uma árvore ela é conhecida pelos frutos que ela produz. Pouco interessa o que você diz que você sabe. Mais interessa é a vida que você leva do que aquilo que você diz que você crê ou você sabe.
Esse é o evangelho do reino, cara. Jesus falou, chamem-no. E aí, irmãos, vem o passo 2. Eu amo o passo 2. Porque a caminhada com Jesus, irmãos, ela é passo a passo. Se você observar os padrões das atitudes de Deus na Bíblia, você vai ver que de eternidade a eternidade Ele é Deus, mas cada eternidade Deus fez algo. Se você vê o padrão de Deus na criação do mundo, você vai ver que dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, Ele fez algo. Você falou, pastor, eu já renunciei tudo para seguir Jesus. Não, foi só o primeiro nível de renúncia. Tu não imagina a vida que eu levava, que tal abrir mão desta? O que você pensa de caminhada com Deus? Que uma vez está feito? É um padrão de continuidade. E para maiores níveis de glória, maiores níveis de resposta. Você acha que já viveu tudo, hein? Tu é Gamaliel? Você sabe de todos os mistérios, é? Não, só está no início. Ebenezer, cara, vou fazer um adendo aqui, já volto na palavra. Que lindo que ficou isso aqui, gente. Maravilhoso. A gente vê amor assim, sabe? A gente identifica amor. Sei de tudo, não. Algumas coisas o pastor já trouxe do que aconteceu aqui, mas olha, desde a entrada, o altar, olha o capricho, irmão do céu. Olha o cuidado de Deus. Glória a Deus, mas olha, você está pronto para abrir mão de tudo isso aqui? Ei! Ih, pastor, a recém ficamos, viu? Está disposto? Porque para um próximo nível, vem esse nível de renúncia. Trabalhar tudo de novo, já é só o início. Deus não te chamou para uma temporada, é uma vida, cara. É uma vida. Olha tudo que Deus já ministrou. Você acha que comporta aqui nesse lugar? Está disposto a abrir mão? Não, pastor, eu vou... Meu tesouro, aí, irmão, largue de mão. Não entesoure capas. Pense numa coisa comigo, irmãos. A segunda postura, tem um casaco, dá o casaco ali, por favor. Presta ele. Obrigado. Ele está envolto naquele casaco. E quando Jesus o chama, lembra o que roupa representa? Identificação social. Eu estou aqui, ó, envolto na minha capa de mendigo. Não, né? Brincadeira. Envolto aqui na minha capa de mendigo. Você sabe que eu estou falando de Bartimeu. Quando o genuíno Messias, ele chama, ele imediatamente entende o que vai acontecer com ele. Então, antes de qualquer milagre acontecer, esse aqui é o maior milagre. Ele profetizou aonde a sua fé ia o levar. E a sua postura, ela mudou imediatamente após Jesus responder o seu clamor. Ele lançou para trás a sua identidade social. Nós vivemos uns dias, irmãos, que nós precisamos deixar para trás um monte de coisa, se a gente quiser ir avante, sabe? Hoje os crentes estão brigando na igreja para ver se pode beber ou não pode. Hoje os crentes estão brigando na igreja, pode divorciar e casar de novo ou não pode. Entre todas as vidas que você pode observar, cuida da sua. Porque é só essa que tu vai prestar conta. Mas esse padrão de querer trazer para a vida nova capas velhas, não vai funcionar. Está na hora de jogar fora a pornografia. Está na hora de jogar fora o consumo de drogas, a música mundana. Está na hora de jogar fora os teus cantores sertanejos favoritos. Isso não combina com adoradores, querido. Não importa. É lícito, não é lícito. Música bonita, salmo mundano, viu.
não fecha alguém enxergando com uma capa de mendigo. Não fecha um cidadão do reino que toma o altar com uma mentalidade contaminada ainda por AC/DC. Ô irmão, você converteu, ou não? Porque se você entendeu o reino, você tem que entender que a vida velha você deixou para trás. Jesus não é uma coisa que nós adaptamos na nossa vida, nós abrimos mão da vida velha e entramos no novo de Deus. Bartimeu entendeu de pronto, sem ninguém precisar falar. Isso não serve mais para mim. Não fecha mais. Não cabe mais. Para o lugar que eu preciso acessar em Deus. Não cabe mais. Não serve mais. Você tem coisas que você faz que tu sabe que não é pecado, mas quando tu faz, fala, pá, mas será? Tem algumas coisinhas assim, irmão, ou não? Ou é só comigo? Irmão, a premissa da dúvida, ela já gera condenação, porque tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Peguei o irmão pelas orbes esses dias. É uma expressão isso. Não foi literal dessa vez. O irmão insiste que não. Consumo de bebida alcoólica antes do embriagamento não tem problema. Mas eu fui visitar ele na casa dele. Quando eu cheguei, ele foi esconder as garrafas de bebida alcoólica que ele tinha na sala. Eu te pergunto, se o cara é convicto na sua profissão de fé que aquilo não é errado, por que ele tem vergonha de mim? Ei! Daria para jogar a tua playlist do YouTube aqui no telão hoje de noite? Do Spotify? Do histórico da internet? Daria para colocar aqui e falar, irmão, celebrem comigo. Isso vai falar, irmão, sobre quem nós somos quando não tem ninguém vendo. Essa é a nossa identidade social. Boa ou ruim. Mas se tem coisas que lá dentro a gente já está, mas eu acho que não é, viu? Já não é. Porque tudo precisa ser feito por fé. Tu percebeu esse passo? Irmão, tu percebeu esse segundo passo? O primeiro, responder à diretriz do Senhor. A segunda, lançar suas capas de identificação para trás. E terceiro, ele se levantou, ele saiu correndo, irmão. Ele prontamente se levantou, a Bíblia diz, de um salto. Pastor Moisés, o cara era cego. Tu entende isso ou não? Tu não viaja comigo, irmão? Foi correndo para onde? Sabe o que eu compreendo? Bartimeu expressa como nós devemos andar aqui nessa terra. A voz falou. Tu sabe para onde Bartimeu foi? Para onde a voz falou. Ele não foi por vista. Ele foi para o lugar de onde a voz falou. Isso aqui é uma lição que nós precisamos prestar muita atenção, queridos irmãos. Ele atropelou aquela multidão. Porque aonde Jesus estava, lá no meio da multidão que o comprimia. E lá a voz falou. Ele atropelou todo mundo que se entrou na frente de Jesus. Irmãos, essa postura nós precisamos ter. Tem alguma coisa que está impedindo você de chegar a Cristo? É momento de você ser cego. E atropela. Aleluia. Sabe por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Eu tenho vontade de chorar, cara. Eu acho que deve ser dinâmica de pastor quando você é convidado para ministrar em algum lugar. No mínimo perdi, Jesus, e aí, o que eu vou falar lá? No mínimo, né? Eu estava passando na frente do paroquial, lá em Maravilha, fui fazer minha caminhadinha.
Aí passando na frente do paroquial, eu olhei aquele salão enorme. Está transmitindo isso aí, né? Tá? Então tá bom. Não, sabe o que, Mirelle? Ó, quando eu e minha esposa, a gente começou a namorar, eu estava voltando para a igreja. Estava desviado daquele momento de voltar para a igreja, sabe? O Espírito Santo te chamar e você ser cheio do Espírito Santo de novo. Depois de anos estando vazio, você já viveu alguma coisa disso aí? Tu entra num lugar de êxtase, de maior alegria da tua vida. E aí minha esposa, agora esposa, mas na época namorada, ela falou assim, viu, Jonas? Vai ter baile lá no paroquial da nossa turma. E vamos lá? E eu com medo de perder a namorada, irmãos. Falei, vamos. Pensei que se eu não ir, gordo, feio e pobre, já é ruim de achar alguém, né? Vou perder essa aí. E aí fui. E aí cheguei lá, eu estou te falando algo de 2007, 2008, irmão. Mandei uma mensagem, um SMS para ela. Vinha da época dos SMS. Você não sabe o que é falar muita coisa em 134 caracteres. Cadê você? Tudo palavras abreviadas. Ela mandou uma mensagem de volta. Meu pai não deixou ir, fechou o tempo aqui em casa. E eu estava lá no meio do salão. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, cara? Posso falar uma coisa para você? Ninguém se desvia sozinho. Do meu lado estava o Lorevan, o Fio, e o pastor Júnior, hoje pastores da casa. Hoje o nosso tecladista e o pastor Júnior, junto comigo, desviado. E eu olhando para eles, aquele ambiente vai te envolvendo, irmão, o mundo envolve. Oferecem coisas que a tua carne gosta. De repente, pezinho, né? Quase soltando a franga, aí de repente o Espírito Santo, ele vem e ele fala, você vai me trocar de novo? Aquele tuts, e eu... Eu voltei para casa aquele dia, peguei meu celular e mandei um SMS para ela. Eu disse, eu amo você. Mas, se você quiser alguma coisa comigo, você vai ter que servir Jesus junto comigo. E se você não quiser Jesus, amando você e tudo, o nosso relacionamento terminou. E ela mandou a mensagem, sim, eu quero servir Jesus junto contigo. Hoje a minha esposa é mais crente do que eu, irmãos. Muito mais, eu só sou aquilo que tenho me tornado em Deus por causa dela, irmãos. É o Espírito Santo e a pastora Kelly. Cara, mas essa um dia, ela foi um empecilho entre eu e Jesus, cara. E se eu ficasse no banho-maria, hein? Se eu desse um de boca mole ali, irmãos, com certeza você estaria aqui, mas não seria nenhum dos personagens que você está vendo aqui. Seriam outros. Estariam vivendo isso que todos nós estamos vivendo hoje. Porque essa multidão que te oprime, você precisa passar por cima dela. O que está te impedindo de chegar a Jesus, querido? Bartimeu era a multidão. O que é você? Quer conferir? Então confere aí. Porque tem que ser meio biruleibe da cabeça. Tu quer alguma coisa com Jesus, irmão? Viu? Esquece em roda. Fecha os olhos e vai. Vai para onde a voz está falando. Vai. Só está aqui hoje porque um dia o Espírito Santo falou com o pastor Jé e com a pastora Andressa. E eles foram loucos o suficiente de abandonar o seu lar que tinha maravilha, seus trabalhos que tinham maravilha. A vida confortável, as crianças chorando que não queriam ir embora. Deus liberou uma palavra, nós vamos nos submeter à palavra e ponto, acabou.
Todos nós temos uma história ou um dia que nós tivemos que tomar essa postura, mas para um novo nível, a mesma postura é necessária. O que está te impedindo? Passa por cima, irmão. Atropela isso aí. Não pare, atropela isso aí. Se levantou, saiu correndo, irmão. E, ó, todo aquele que Jesus chamou, ele é inconsequente. Irmão, crente é louco, é verdade, acabou. Os padrões do mundo, aquilo que nós cremos, irmão, por favor. Tá? Ele vai. Ó, sabe o que eu entendo na minha infinita ignorância? Eu até coloquei aqui para marcar o tempo, irmão, para não me perder. Viu? Todo mundo é louco. E não me olha com essa cara aí de super intelectual, porque algumas das queridas irmãs usaram o tamanco da Carla Pérez. Na sua infância, mini saia, dançaram na boquinha da garrafa. Tá amarrado, tá amarrado? Bonde do Tigrão. Vou passar cerona assim. Você dançava isso. Você cantava isso. Você rebolava, você ficou seminu, você ficou bêbado na rua, você chamou o diabo de meu melhor amigo, e hoje está aí crente na igreja, é que já se viu, tomar banho, da mesma forma que você servia os ídolos inúteis, você precisa ser louco por Jesus, na mesma intensidade, vem para Jesus, eu vou me comportar porque Jesus te chamou, irmão, comportar, está chamando frieza de maturidade. Frieza espiritual de maturidade, com ar de superioridade ainda. Para que tudo isso? É excesso. Eu amo lidar com excessos. Bem melhor lidar com excessos do que com faltas. Excessos, tu dá uma puxadinha de orelha aqui, uma diminuidinha lá, é show de bola. Agora falta. Lembra da adoradora extravagante? Tu acha que essa mulher era bem certa da cabeça? Lembra do apóstolo Pedro e de André? Abandonaram o barco, a rede, irmão, eles tinham mulher, tinham que sustentar a casa, largaram tudo para seguir Jesus. Você acha que essas pessoas eram certas da cabeça? Tiago e João, o pai, os filhos de Zebedeu, você lembra? Vocês acham que essas pessoas eram bem certas da cabeça? O apóstolo Paulo, sabe qual é o que as autoridades da época falaram a respeito dele? Viu? As muitas letras se fazem delirar. Sabe o que os filósofos atenienses falaram? O que esse tagarela está querendo falar? Isso é o que o mundo dá para os santos de Deus, irmãos. Está querendo palmas do mundo. Pare. Tem que se modular a respeito dele. Bartimeu já entendeu de pronto isso. Por quê? Porque em seu coração havia uma ardente expectativa pelo genuíno Messias. O genuíno Messias apareceu. Agora, o custe o que custar, eu vou ter com ele. E ele vai, irmãos. Cara. Ele vai diante de Jesus. E ele chega diante de Jesus. Fique de pé, Jesus. Tem uma cara de Jesus, cara. Olha para mim, Jesus, aqui, ó. Eu, Bartimeu, e aqui está Jesus. E eu estou aqui cego, cegueto, irmão. Jesus tem a cara de pau de olhar para mim e falar: O que tu quer que eu te faça? Talvez Jesus falava assim, né? Mas Bartimeu entendeu. O que ele disse? Mestre, eu quero tornar a ver. E aqui também vem uma coisa, irmãos. Qual foi a primeira coisa que Bartimeu viu, hein, quando foi curado? Hein? Você lembra que Jesus fala para ele em seguida: vá, a tua fé te salvou, mas vai para onde? Eu só sei de uma coisa, irmãos, o dia que o meu coração entendeu quem tinha me chamado, cara, eu fui estragado para o mundo, cara. E quando Jesus diz assim, ó, vá, obrigado, Jesus, vá.
A tua fé te salvou. O versículo, irmãos, 52, a parte C, a última frase, diz assim: e Bartimeu seguiu Jesus. Quais são os 7 passos, pastor? Vamos rememorar. Primeiro, responder resposta. Clamar, mas assim que Jesus ministrar, responder o que Jesus ministrar. 2, lançar as nossas capas, coisas que precisam ser deixadas para trás, que não combinam mais com o lugar que nós vamos acessar. 3, se levantar e sair correndo para onde a voz está chamando. Atropele quem precisar atropelar. 4, o que você quer? Você tem com clareza o que tu quer, irmão? Imagine-se agora, nós vamos orar daqui a pouco. E você sabe pela palavra que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, lá Jesus está. Tu tem uma visão clara do que tu quer de Deus? Eu preciso te perguntar isso. Porque talvez Jesus está aqui e fala: viu, o que tu quer? Ah, Deus, a tua presença. O que tu quer? Ah, Deus, os meus pecados, lá em 1996, eu fiz aquele negócio lá. O que tu quer? O que tu quer, irmão? Ninguém vai além da visão que tem. Bartimeu só não tinha olhos físicos que funcionavam. Mas pensa num cara que enxergava espiritualmente. Ele tem a audácia de, com os 2 olhos furados, ninguém nunca devolveu vista a cegos, olhar para Jesus e falar: Jesus, olhar para Jesus cego, olha o que eu acabei de dizer, e falar: Jesus, eu quero só uma coisinha, ó. Eu quero tornar a ver. Tu está com medo de trazer teus sonhos e teus propósitos diante de Deus? Você acha que o braço de Deus encolheu? Você acha que para Deus há alguma coisa difícil, impossível, complexa? Deixei você desconfortável agora? Está aí pedindo para Deus aumentar o valor do Bitcoin? Ah, seria uma boa. O que o reino ganha com isso? Se você não dizima nem com os 2.000 que tu ganha por mês. Se você não é fiel no pouco, por que está pedindo muito? Seja fiel na porção que Deus deu para você já. Ponto. O que tu quer? Restauração do meu casamento, pastor, eu estraguei o meu casamento. Vai voltar a biscatear se Deus devolver a tua esposa? Vai tratar ela como um lixo se Deus restaurar teu casamento de novo? O que tu quer? Uma igreja cheia, pastor. Um ministério notável, para quê? O que tu quer? Vamos ser poéticos. Eu quero as nações como herança. Nem passaporte tu tem. Nem um cursinho de inglês foi fazer. Vai nas nações fazer o quê? Passar vergonha? Na escola teológica não participa, no discipulado não faz. Vai fazer o quê nas nações? Turismo? Pense um pouquinho. Pastor, tu só está gritando, eu não sei falar. Eu tenho mais 3 cultos pela frente ainda. Vou voltar para casa, dormir, 4:30 da manhã, saltamos fora. E é assim, viu, o que tu quer, irmão? Assim, ó, objetividade. Até domingo.
Até domingo. Tema de casa, culto com tema de casa. Olha que benção. Mas até domingo defina o que tu quer da tua vida, irmão. Porque Deus está louco para responder a tua resposta. Mas o que tu quer? Lembra do Cláudio Duarte falando, eu quero um cão guia, Senhor. Lembra dessa piadinha que ele faz? Viu? O que tu quer? Seja ousado na visão que Deus colocou aí dentro do teu coração. E o 5, pastor, sua fé o curou. Nota, Jesus não impõe as mãos, Jesus não cospe e faz barro, Jesus, nada. Jesus só responde a fé. Isso aqui também é um padrão, irmãos. Deus, eu tenho fé que tu pode converter minha sogra. Ah, irmão, eu segurei a minha 15 minutos embaixo da água. Não, brincadeira. Mas deu vontade, não, brincadeira. Dona Marlene é uma benção, sempre brinco essa. Viu, o que tu quer? Eu tenho uns projetos ousados com Deus. Eu tenho uns negócios que Ele fez eu crer, que eu tenho orado, e eu tenho reinado. Eu tenho falado, viu Jesus, e aquilo lá que o Senhor disse. Ontem, recebi uma ligação urgente, minha irmã, pastor, socorro, vem orar por mim. E o que aconteceu, irmã? Fui fazer um exame de rotina, apareceu nódulos no meu seio. E o médico pediu urgência, biópsia, porque pode ser algo maligno, e vou morrer, estou desconfortável, estou com problema, e nananana. Eu olhei para cima, eu disse, Jesus, e aí? O Senhor começou a me lembrar de algumas palavras que essa irmã tem sobre a vida dela. Aí eu respondi, eu disse, viu, escuta uma coisa aqui. Você morrer amanhã, fecha com as profecias? Não, pastor. Eu disse, então descansa. Faz tudo que o médico te pedir. Mas você tem que entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. E a sua fé precisa ser maior do que os barulhos do diabo. Ela entesourou aquilo. E foi, e fez, e não era nada. Por que, pastor, isso? Porque, irmãos, não é que Deus respondeu um mendigo. Quantos mendigos não tinha em Jericó, será? Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Vá. É o 6º passo, querido irmão. Segue o rosto que você viu. E siga Jesus. O 7º passo. Jesus falou ali, vá, e ele ficou. Porque tão importante quanto avançar é permanecer, irmão. Talvez um grande avanço para você é só você permanecer na igreja esse tempo. Você permanecer casado, você permanecer servindo seus filhos, você permanecer no seu trabalho, permanecer sendo fiel. Porque isso é um baita de um avanço, irmão. Jesus falou, vai, ele ficou. E quando Jesus se moveu, ele seguiu Jesus. E aqui eu encerro a palavra nessa noite, queridos irmãos. Ele aguardava o verdadeiro. O verdadeiro veio. Ele tinha uma fé suficiente para devolver a vista dos seus olhos. E lhe foi devolvido. Só que mais que tudo ele precisava de um destino. E agora ele tem um destino. O estado inicial de Bartimeu. Desesperançado, que tinha uma religião falha, um troféu nas mãos de Satanás, à beira do caminho, espectador da fé, um mendigo, identificação social, ninguém dava nada por ele. Esse foi o Bartimeu que apareceu no início desse texto. Sabe qual é o Bartimeu que termina esse texto? Antes à beira do caminho, agora ele no caminho. Antes parado, agora seguindo. Antes alguém carente de um milagre, agora uma carta viva do que Deus pode fazer. Antes um desvalido, desesperançado,
agora um evangelista. Evangelista, pastor, agora força. Onde é que está aqui que Bartimeu pregou para alguém, pastor? Com uma vida dessa aqui não precisa nem abrir a boca. Nós somos a maior mensagem do evangelho, sem abrir essa boquinha cheia de dentro, irmãos. Foi São Francisco de Assis que falou, mas eu tenho certeza que foi inspirado pelo Espírito Santo. Pregue o evangelho todo o tempo, se necessário, use palavras. Bartimeu, seguindo Jesus, é um evangelista. Eu desejo, e os votos do meu coração para vocês, todos, queridos irmãos e irmãs, é que a sua vida seja uma declaração de amor de Deus. Não importa o que você viveu até hoje, dia 13 de setembro de 2024. Eu não sei o que te trouxe até aqui, eu não sei quais são as suas aflições, eu não sei se você se encontra parecido com Bartimeu, eu não sei se você algum dia enxergou e hoje não enxerga mais, eu não sei como está a tua fé, eu sei de pouca coisa, mas uma coisa eu sei. Quando Deus libera a sua palavra, tudo começa a correr em direção à palavra que Ele liberou. E a palavra que Ele libera aqui nessa noite é que cegos voltam a enxergar, que pobres ouvem o evangelho do reino de Deus. As posturas que precisamos tomar, não sou eu, irmãos, é você. E para tal, eu peço que você se coloque de pé, por favor, humildemente, querido irmão, querida irmã. E profundamente que os teus olhos se fechem agora. A gente enxerga bem melhor com os olhos fechados, sabe? Fecha os teus olhos. Eu tenho 2 apelos. Eu sei que em conferência geralmente não vem visitantes, mas se Jesus está direcionando para você entregar a tua vida para Ele, Ele já falou isso para você. Eu quero te dar a oportunidade hoje de você render a sua vida a Cristo, de você confessá-lo, de você aceitar o sacrifício dele sobre a sua vida. Mas também, se você carrega um nome bonito, de filho do honrado, de ministro de louvor, de diácono, de pastor, quem sabe a tua nomenclatura é linda, mas você se encontra nesse exato estado. Jesus te chama. Ele diz assim, chamem-no. E aí você decide, querido, se tu vai ficar aí, ou se você vai largar profeticamente essas capas aí, aonde elas devem ficar, e você virá aqui para ser ministrado pelo Senhor. Enquanto os nossos irmãos adoram ao Senhor, você que hoje precisa tomar uma postura radical com Deus, eu quero dar essa oportunidade de concluirmos esse culto orando e vendo Jesus sendo o teu ponto de partida e também o teu destino. Se pudermos baixar a luz aqui na frente um pouquinho, todos fechem os seus olhos. Se você precisa hoje voltar para os caminhos do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui. Se você precisa hoje responder um nível de renúncia de algo que o Espírito Santo já ministrou em teu coração, da mesma forma, sai do seu lugar e vem aqui na frente. É uma decisão tua, mas é uma resposta que só você pode dar por você. Vamos, se submeta, Jesus. Socaraba glória, sei que estás aqui, posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos,
as escamas caem. Filho de Davi, tem compaixão de mim.